Olá, estudante da língua inglesa, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de inglês aqui no canal Para Falar Inglês. O meu nome é Marlon, na aula de hoje eu vou te ensinar a utilizar corretamente essas três palavras que você vê aí na tela. Another, others ou other. Então essa confusão ela surge a partir do pensamento que temos em português das palavras outro, outra, outros e outras. Em português, o que acontece é que a gente organiza isso de modo bem simples, né, em singular e plural, masculino e feminino. Quando a gente vai para o inglês, esse conceito de masculino e feminino pouco importa, a gente não separa as coisas em gênero aqui. Porém, eu preciso preservar essa ideia de singular e plural. Isso vai ser um fator determinante para a gente escolher uma dessas palavras. Outra coisa que eu preciso observar é a palavra que está sendo usada antes da palavra outro, outra, outros, outros. Por exemplo, se eu estou dizendo um outro, ou se eu estou dizendo o outro, uma outra ou a outra. Então, se eu tenho um artigo indefinido, se eu tenho a possibilidade de um artigo indefinido ou de um artigo definido, isso vai alterar aqui a minha escolha. Eu preciso observar também se a palavra que vem depois, a palavra que vem complementando, se há uma palavra que vem depois, complementando a ideia de outros e outras. Por exemplo, se eu estou dizendo outras pessoas, outros carros, outros amigos, outras famílias, qualquer que seja o substantivo aqui, ou se eu simplesmente não tenho nada complementando. Então, esses três fatores vão ser importantes. A gente vai passar por cada uma delas com muitos exemplos aqui. No final da aula tem uma bateria de exercícios. Você pode aproveitar para baixar os slides dessa aula para você poder revisar depois e também baixar uma folha de exercícios que eu vou disponibilizar para você com o gabarito. Tudo bem? Então vamos começar aqui a falar da palavra another. Veja só o seguinte exemplo. Do you want to exchange it for another product? Você vai a uma loja, você comprou um produto, você quer trocar ele, né? Você chega lá, a vendedora já antecipa a pergunta. Você quer trocar por um outro produto? Então, a palavra another, em inglês, ela é bem simples. Ela nada mais é do que a combinação de duas palavras que temos na língua inglesa. O artigo indefinido an e a palavra other. O artigo indefinido significa um ou uma. Então, eu estou dizendo um outro produto. Preste bastante atenção nisso que eu vou dizer agora. Imagine você falando essa frase em português. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria até, em português é comum deixar de fora a palavra um e uma. Eu poderia chegar na loja lá e a vendedora falar assim: você quer trocar por outro produto ao invés de um outro produto, né? Porém, em inglês, se é possível eu inserir essa palavra um ali na frase, eu vou utilizá-la. E aí eu tenho justamente a palavra another para ser usada na frase. Quer ver mais um exemplo? Ó? I'll have another beer, please. Eu vou tomar outra cerveja, por favor. Olha como eu falo em português, né? Eu deixo de fora a palavra um. Mas é possível, né? Eu utilizá-la. Eu vou tomar uma outra cerveja. Se é possível dizer um outro ou uma outra, mais uma vez, repito aqui, né? Para ficar bastante enfatizado para você, eu uso em inglês a palavra another. I'll have another beer, please. Uma outra tradução possível aqui seria interpretar como mais um, né? Vou tomar mais uma cerveja. Vou tomar mais uma, deu até vontade agora, né? Mas não é hora ainda não, tá cedo aqui ainda. I'll have another beer, please. I'll have another beer, please. Próximo exemplo. A gente está conversando aqui na empresa, estamos precisando de um outro computador, mas não temos dinheiro para comprar um outro computador agora. Então eu digo, we can't afford another computer at the moment. Nós não podemos comprar, nós não temos dinheiro para comprar outro computador no momento. Ou, posso inserir aqui a palavra um, veja só, nós não podemos comprar um outro computador no momento. Perfeito, né? Tá legal essa frase assim, posso inserir a palavra um, então eu digo another. Ok? Então, de modo bem simples, essa é a palavra another sendo utilizada em inglês. Sempre que eu puder inserir um ou uma antes da palavra outro.
Seguinte, no final dessa aula aqui, você que está assistindo aí, eu vou te dar 4 expressões idiomáticas também, tá? Com essas palavras. Então vai ser um bônus que você vai ter por ficar até o final aí comigo. Vamos para a próxima palavra da nossa lista, né? Então excluímos a primeira, vamos para a próxima situação, que é a palavra others, né? Utilizada com S. Ah, Marlon, essa é fácil, né? Others nada mais é do que outros ou outras. Tudo bem, raciocínio correto até aqui, então estamos falando de plural. Porém, eu tenho que observar aqui que depois da palavra others com o S, eu não utilizo complemento. Então, eu não posso utilizar ela quando eu estou falando assim, outras pessoas, outros carros, outros amigos. O substantivo não vai aparecer explícito na frase. Por quê? Porque ele já foi mencionado ou está evidente, eu estou vendo a coisa que está falando, eu estou querendo justamente evitar repetição de palavras. Entende? Olha só como isso acontece nessa frase. I voted for that candidate simply because I can't stand the others. The other is who? The other candidate. Então, para não repetir a palavra candidate, né, que é o substantivo a coisa sobre a qual estou falando, eu coloco um S ali, dos outros. Eu votei para aquele candidato simplesmente porque eu não suporto os outros. I voted for that candidate simply because I can't stand the others. Então, não quero repetir a coisa, uso com o S. Então, o próximo exemplo que temos aí, você foi às compras, foi comprar um vestido de festas, né? E aí a sua amiga vira para você e fala assim, ó, eu acho que você deveria escolher, você deveria pegar o vermelho, porque os outros não te caiu muito bem. Eu acho que os outros não te caiu muito bem. You should pick up the red dress. I think the others didn't fit you well. You should pick up the red dress. I think the others didn't fit you well. Então, a palavra others ali, ó, está substituindo o quê? Os outros o quê? Os outros vestidos. A coisa está implícita, né? Então, quando eu digo os outros, as outras, outros, outras, engasguei aqui, foi mal, e deixo implícito, né, a coisa que estou falando para evitar repetição, temos aí o uso da palavra others com o S, né? Mais um exemplo para deixar isso bem claro, né? Você não deveria esperar que os outros façam o seu trabalho por você. Os outros o quê? As outras pessoas, né? Então, não tenho nenhum substantivo complementando ali. Simplesmente os outros, né? You shouldn't expect others to do your work for you. Do it yourself. Faça você mesmo. Do it yourself. You shouldn't expect others to do your work for you. Do it yourself. Então, sem complemento, plural, utiliza-se a palavra others. Então, sobrou aqui, então, a palavra other. A palavra other, ela vai ser complementada, normalmente ela vai ser complementada por um substantivo. O primeiro uso que a gente vai ver dela aqui. Então, other animal species also live in this area. Então, aqui você está fazendo um tour ali, um safari, e o guia vira para você e fala, outras espécies animais também vivem nessa área. Aqui eu tenho um substantivo logo na sequência, ó. Espécies animais. Outras o quê? Outras espécies animais. Other animal species also live in this area. Então, aqui um uso plural, né? Eu vou ver também que essa palavra pode ser utilizada para o singular. Então, aqui uma confusão que acontece, normalmente quando você compara, né, ela com a palavra others, né? Você pensa logo assim, other é singular e others é plural. E não é bem assim, porque nesse exemplo aí mesmo você está vendo que eu estou fazendo um uso plural dessa palavra. Tudo bem? Então, não faça essa associação direta que não vai resolver o problema. Então, entenda aqui, utilizando um complemento. Other animal species also live in this area. Então, vamos para mais um uso dessa palavra. E aqui é o seguinte, você está fazendo uma apresentação, você acaba a apresentação e você vira para a sua audiência e fala, Are there any other questions? Há outras perguntas? Tem mais alguma pergunta? Né? A gente fala assim em português. Então, Are there any other questions? Olha o uso plural, ó, perguntas, né? Estou complementando, né? Estou usando ali o substantivo logo depois da palavra outros e outras, né? Outras nesse caso, né?
Então, se eu complemento, se eu deixo explícito da coisa que eu estou falando, não coloca S, tá? Mantenha a palavra other. Are there any other questions? Tem outras perguntas? Próximo exemplo é: eu achei um brinco. Você sabe onde o outro está? I found one earring. Do you know where the other one is? I found one earring. Do you know where the other one is? Você sabe onde está o outro? Então perceba aqui nesse caso, estou usando o singular, o outro, the other, né? Porque se fosse um outro, eu estaria usando a palavra another. Muito bem. Então aqui é o outro, a outra, the other, singular. A palavra one, que vem depois aí, ela funciona aqui como um pronome, né? Ela está substituindo algo que foi dito anteriormente, o brinco. Se eu quiser tirar ela da frase, também dá certo, tá bom? Eu poderia simplesmente dizer: Do you know where the other is? I found one earring. Do you know where the other is? Só que é comum utilizar esse one aí em substituição a algo que foi mencionado. Então, o outro, the other. A gente viajando, né, em uma viagem, um mochilão, procurando por opções baratas de hotel, você vira para mim e fala assim: This hotel is better than the other one. Mais uma vez a palavra one sendo utilizada em substituição a algo que foi dito anteriormente, que no caso, hotel. This hotel is better than the other one. É melhor, esse hotel é melhor do que o outro. Então não é um outro, é o outro. Se eu quiser tirar fora a palavra one dessa frase, tudo bem. This hotel is better than the other. Perfeito. Mais uma frase aí. Ela levantou um braço, ela praticando ali um yoga ali, fazendo um alongamento. Ela levantou um braço e depois o outro. She raised one arm and then the other. Mais uma vez, uso singular definido, especificado, ó. O outro. Repetindo, não um outro. Então, agora nós vamos ver as 4 expressões que eu te falei, né? 4 expressões idiomáticas aí, bônus, para a gente logo em seguida entrar na nossa bateria de exercícios. Eu quero que você saia realmente fera nesse assunto dessa aula aqui de hoje. Então, a primeira expressão que temos aí é one way or another, que equivale ao que dizemos em português, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. Então, o primeiro exemplo aí, ó. Eu tenho certeza que nós encontraremos uma solução, de um jeito ou de outro. I'm quite sure we'll find a solution, one way or another. I'm quite sure we'll find a solution, one way or another. O próximo exemplo diz assim: eu vou dar um jeito nessa bagunça de um jeito ou de outro. Vou resolver isso, né? Vou resolver essa bagunça de um jeito ou de outro. I'll sort out this mess, one way or another. I'll sort out this mess, one way or another. Expressão de número 2. Vamos para a próxima, então. The other day. Marlon, lendo literalmente aqui o outro dia, tá, mas a gente não vai fazer essa leitura literal nesse caso aqui. Quando eu falo the other day ou the other night, eu quero dizer um dia desses, uma noite dessas, né? Algo que aconteceu recentemente e que eu não necessariamente quero especificar quando, né? Eu não sei se foi sábado, domingo, enfim, aconteceu outro dia desses aí. I ran into her the other day. Eu encontrei com ela, trombei com ela outro dia desse. I ran into her the other day. Aqui temos um phrasal verb, né? Run into someone. Encontrar com alguém por acaso. I ran into her the other day. Tá no passado esse verbo, tá? Ran é o passado de run. Observe a pronúncia. Ran, passado de run. I ran into her the other night. Uma noite dessas aí. Nós fizemos aula de inglês um dia desse. Nós tivemos aula de inglês um dia desse. We had an English class the other day. We had an English class the other day. Nós fizemos uma aula de inglês um dia desse. Terceira expressão, quando a gente fala assim, dia sim, dia não. Noite sim, noite não. Semana sim, semana não. As coisas acontecem de forma intercalada. Então, eu trabalho noite sim, noite não. I work every other night. I work
every other night. I work every other night. Agora, a vozinha falando lá para suas crianças, né? The kids come over every other weekend. As crianças vêm me visitar. Come over. The kids come over every other weekend. Final de semana sim, final de semana não. Então eu uso aí em combinação a palavra every other. A próxima expressão idiomática que temos aí é other than. Other than. Other than será usado quando eu quero criar uma exceção. Eu quero excetuar algo. Veja bem as frases aí que temos. O contrato não pode ser assinado por ninguém, a não ser o CEO. The contract cannot be signed by anyone other than the CEO. The contract cannot be signed by anyone other than the CEO. A não ser pelo chefe, né? Pelo CEO da empresa. Próximo exemplo. He doesn't listen to any kind of music other than rock. Ele não escuta nenhum tipo de música a não ser rock. Criando uma exceção aqui, ó. Ele só escuta rock, né? Eu quero dizer isso. He doesn't listen to any kind of music. Kind of music. Faltou aqui, ó. Faltou aqui a preposição of, ok? Você vai completar aí. OF. Of. Tá? Não é off. Of. He doesn't listen to any kind of music other than rock. I have no true friends other than you. Eu não tenho nenhum amigo verdadeiro a não ser você. Então, criando uma exceção novamente. Às vezes a tradução vai ser a não ser, exceto, né? Ele não ouve nenhum tipo de música exceto rock. Eu não tenho nenhum amigo exceto você. Então, eu posso ter aqui algumas palavras em português que vão atender a essa ideia. Atende-se à ideia, né? Abrindo uma exceção logo no final. Bom, então é isso aí. Vou deixar as questões rolando por alguns segundos aqui nesse vídeo. Você pode pausar o vídeo, fazer as questões. Logo na sequência, na própria sequência do vídeo, nos segundos seguintes, você já vai ter o gabarito com todas as respostas. Então você pode parar também e conferir. Se você quiser fazer no papel, baixa aí o material na descrição desse vídeo. E é isso aí. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, deixa um comentário para a gente falando qual questão que você errou, se você entendeu por que errou, ou se você precisa de um pouco mais de explicação. Bom, espero que tenha gostado dessa aula. Nos vemos numa próxima. Não se esqueça de curtir aí, seguir o nosso canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Ajuda demais a crescer o nosso trabalho, ok? Então nos vemos numa próxima. See you next time. Thanks.